Bom, então, boa noite a todas e a todos. Vamos começar aqui nosso seminário. Eu hoje tinha anunciado para vocês na vez passada que iríamos conversar um pouco sobre algumas noções de topologia. Eu acho que é importante para a gente poder se entender, né, falar um pouco da topologia dos nós especialmente, né, porque eu já disse para vocês que o Lacan trabalha, tem alguns momentos na obra dele, quando ele trabalha com alguns tipos de topologia diferentes, né? Ele começa trabalhando com a topologia das superfícies, especialmente a partir do seminário 9. Ele até fala um pouco dessas figuras topológicas, mas ele não desenvolve um trabalho. É só no seminário 9, sobre a identificação, que ele usa o toro e o cross-cap, que são duas figuras topológicas. O cross-cap é mais difícil de encontrar. Se vocês forem no Instagram da minha clínica, que se chama Litera, Clínica de Psicanálise, tem um vídeo lá que a gente fez há muito tempo atrás, na oficina de topologia que a gente fazia na invenção freudiana, que a gente filmou uma operação do corte do cross-cap, que é uma colega, a Iana, não sei se a Iana está por aí, a Iana está no grupo, mas eu não sei, eu acho que ela não está aqui não. A gente fez, então esse vídeo está lá, depois eu posso até procurar e mandar para vocês. Mas que não é propriamente o que nos interessa, só para que vocês saibam que existe esse capítulo aí na topologia do Lacan, né? Ele não chega na topologia dos nós de primeira, né? A topologia dos nós é a última topologia com a qual ele trabalha. Ele trabalha com a topologia das superfícies, né? Que são essas figuras topológicas, especialmente o toro. O toro volta na topologia dos nós, porque ele vai fazer o nó, eu já apresentei para vocês, né? Isso aqui é um nó com Santo Antônio. Peraí, deixa eu apresentar. Estou cheio de nó aqui. A moça que trabalha aqui em casa viu esses negócios aqui, essa arruma de nó aqui. Ela perguntou se eu fazia artesanato. Eu disse, é quase isso. Eu não tenho nenhum nó aqui. Bom, está aqui o nó borromeano, né? E o Lacan faz isso com toros. Toros é como se fossem câmara de ar, né? Ele faz mais na frente do seminário 24, ele trabalha o nó borromeano feito de toros. Mas a gente não vai poder passar por esses capítulos da topologia do Lacan. Eu recomendei para vocês o livro do Darmon, né, que é muito bom. Tem outros livros também, alguém tinha colocado um outro livro também que é muito bom, que é muito interessante, que eu esqueci o nome da autora, mas esse do Darmon, para mim, é um clássico já, né? É um livro referência para todo mundo que começa a trabalhar com topologia, que se chama Ensaios de Topologia Lacaniana, do Marc Darmon. Tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Ele está com Parkinson, está com problema de Parkinson, mas está bem, está vivo, né? E é um cara que muito bom nessas figuras topológicas. Mas, bem, eu vou tentar, o que eu queria fazer hoje era exatamente começar a falar para vocês sobre algumas noções de topologia dos nós, e ao mesmo tempo ir tirando algumas consequências já da utilização que Lacan faz dos nós, né? Mas é porque a gente precisa realmente dessas noções fundamentais do nó, porque a gente vai trabalhar com isso. Por exemplo, a ideia de cadeia borromeana, a ideia de cadeia, enfim. A ideia de lapso, né, do nó, que é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar, porque é fundamental para o entendimento de uma possível clínica, de uma escritura da clínica psicanalítica como uma escritura borromeana da clínica, né? Que é essa a ideia aqui, né? A gente encaminhar uma escritura borromeana da clínica, tá?
Então, eu já dei uma aula semelhante a essa que eu vou dar hoje no semestre passado, então talvez ao pessoal que está aqui ainda no semestre passado tenha que esperar um pouquinho para a gente dar um passo adiante, né? Mas nunca é demais rever essas coisas, porque sempre são muito interessantes, tá? Eu vou, obviamente, apresentar para vocês o nó, que eu já apresentei, eu imagino que todos conheçam, mas pode ser que tenha alguém que não conheça, não é? Isso aqui, se não estiver dando, não tiverem vendo bem, me digam, tá? Porque eu comprei, inclusive, um quadro aqui, que depois eu achei que é um negócio que não funciona muito bem, porque é ruim aqui de apresentar esse quadro, né? Mas ele serve, pode servir de um fundo, né? É muito ruim, mas de todo modo, só se vocês não estiverem vendo bem, tá? É, Bom, vou apresentar o nó e depois vou entrar nas questões topológicas, em algumas noções topológicas propriamente ditas, né? O nó borromeano é uma figura topológica com a que o Lacan se deparou a partir de 1972, num seminário chamado O Pior, né? Está traduzido, esse é um dos que está traduzido. E a partir daí, Lacan começou a trabalhar com o nó, primeiro numa perspectiva ainda ligada à topologia das superfícies, né? E a partir do seminário, no seminário 20, por exemplo, que é um seminário muito famoso, onde ele apresenta as fórmulas dos matemas da sexuação, ele também trabalha com o nó nas últimas lições, ele trabalha os matemas na maior parte do seminário, e no fim do seminário 20 ele apresenta também algumas cadeias borromeanas. Mas ele só vai realmente trabalhar com o nó e dar uma centralidade ao nó no seminário 21, que é o seminário o Lenon de Père. Falconeri, você quer falar? Levantou a mão? Diga aí, Falconeri. Não, foi sem querer aqui, perdão. Tá bom. Então, a partir do seminário 21, né, que está traduzido, a Letícia Fonseca, do CEF, traduziu, ela traduziu como os não tolos vagueiam. Eu confesso que não gostei da tradução, mas ela é que é a expert, né? Mas foi como eles traduziram, o pessoal lá do Espaço Mébius e do... A Letícia, eu acho que não é mais do CEF, acho que ela está não sei se ela está no Mébius, que é o seminário 21. E a partir do seminário 21, e daí por diante, o Lacan vai manipular essa figura topológica, que é o nó, e vai tirar uma série de consequências teóricas e clínicas dele. Tá? Deixa eu fazer um com um menorzinho para ficar mais possível de vocês verem. Tá? Queria estabelecer com vocês uma coisa que a gente precisa para poder se entender. Tá? O nó ele é feito de 3 dimensões, o real, o simbólico e o imaginário. A gente vai ver que, em princípio, no nó de 3, essas dimensões são homogêneas, elas não têm diferença, né? Mas é preciso diferenciá-las, que é o que o Lacan vai fazer. Então, o Lacan ele faz uma planificação, que é desenhar no quadro o nó e dar nome aos elos, né? Ele bota letrinhas, ele chama R, S e I. Daí o título do seminário 22, que é o RSI. Tá? A gente precisa estabelecer o seguinte, eu vou estabelecer com vocês, anotem aí, padronizar o seguinte, para a gente não se confundir. O azul é o real, o verde é o imaginário e o vermelho é o simbólico. Isso aqui é rosa, mas tudo bem. Rosa, vermelho, dá quase a mesma coisa. Bom, tudo bem, vou usar esse vermelho aqui. Tá certo? Vamos padronizar isso, porque aqui no espaço fica difícil. Quando a gente planifica, desenha, né, isso fica mais fácil. Mas hoje eu não sei se eu vou trabalhar com a planificação do nó. Quero só estabelecer isso com vocês. O azul é o real, o vermelho é o simbólico e o verde é o imaginário. Tá bem? É como a gente vai trabalhar, tá?
Eu não sei se vocês estão vendo aqui, para fazer o nó é muito fácil, não é? Aqui você pega dois elos, põe o real em cima do simbólico. Na verdade, no nó de 3, isso tanto faz. Tanto faz, porque tanto faz você começar com um, com outro ou com outro, no nó de 3. A gente vai ver depois que no nó de 4 faz diferença. O que é que fica em cima, o que é que fica embaixo. Mas no nó de 3, tanto faz. Você pode colocar o simbólico, o imaginário, o real, o que for. Mas seguindo Lacan, ele diz assim, que nós temos o real sobre o simbólico, e o imaginário, que é o verde, vem inodando. Como é que inoda? Você bota o... Deixa eu baixar a câmera, talvez fique melhor para vocês verem, né? Me digam aí se vocês estão vendo. Vou botar um papel em branco aqui. Tá? Agora é ruim porque fica entrando gente aí. Estão vendo aí, gente? Tudo bem? Me digam aí, porque eu não estou vendo vocês, porque a minha tela tá virada para cá. Falem aí pelo... Estou vendo bem, professor. Obrigado. Tá. Então, veja bem, você coloca o real em cima do simbólico, né? Como eu disse para vocês, no nó de 3 tanto faz. Podia colocar assim, podia botar o imaginário, porque não vai fazer diferença. Mas o Lacan insiste com isso porque ele vai dizer que o real precisa passar 2 vezes por cima do simbólico, né? Ao contrário de como Freud tratava isso, depois a gente vai ver a diferença. E então, inicialmente, você tem o real e o simbólico, e o imaginário, que é o verde, é que vem inodando os outros dois. Por que é o imaginário? Eu vou inodar e depois vou dizer o porquê. Como é que se inoda? Você tem o de cima e o de baixo. Então, você pega o terceiro que vem inodando, então você passa por cima do de cima, tá? Por cima do de cima, por baixo, por cima e por baixo. Uma vez que passou por cima do que está em cima, você então faz um entrançamento, um inodamento, que é por cima e por baixo, por cima e por baixo, tá? É simples. Por cima do azul, por baixo do vermelho, por cima do azul, por baixo do vermelho, tá? E aqui nós temos o nó borromeano, tá? Que é essa figura topológica aqui. Tá certo? Ficou claro? Tem alguma dúvida? Eu recomendo que vocês comprem. Pode ser fio, eu tenho um aqui com fio de luz, né? De fio elétrico. Pode ser isso aqui, que também é muito bom. Ele é muito bom porque ele é durinho. Isso aqui é limpador de cachimbo. Você compra na internet, não é barato porque é importado. Mas você compra um saco enorme que vem com um monte, sai por uns R$200, não é barato não. Porque é importado, né? Mas é muito bom para fazer esse tipo de manipulação. Ou assim, por exemplo, esse aqui a gente trabalhava com ele lá na oficina, que são aqueles colarzinhos de colar que se usa, né? Que se faz. Isso aqui é muito melhor para fazer o estiramento, que é isso aqui que eu estou fazendo. Depois eu vou explicar o que é. Esse aqui é ruim de fazer estiramento, não é? Ele abre, ele não é liso, porque ele é tipo um feltro, né? Mas ele é muito bom para fazer. A característica do nó, por que isso aqui interessou a Lacan? É que o Lacan, ele estava, há algum tempo, querendo pensar uma homogeneidade das 3 dimensões. Vocês sabem, eu já disse isso para vocês, mas não custa repetir que o Lacan trabalha com o real, simbólico e imaginário desde o começo. Em 53, ele tem uma conferência que se intitula O Imaginário, o Simbólico, o Imaginário e o Real. A posição dos termos é importante, né? Porque agora, no seminário 22, é RSI, né? E são letras, não são nomes, não são palavras. Isso tudo faz uma diferença teórica. Mas desde 53, essa conferência vocês encontram facilmente na internet. É possível encontrar, não tem problema nenhum. E ele trabalha com esses 3 desde o começo. Mas ele, desde o começo da obra dele, ele vem dando uma prioridade a cada uma das dimensões. Por exemplo, logo no início da sua obra, ele dá uma certa prioridade ao imaginário, quando ele trabalha com espelho, com esquema óptico,
Esquema ótico já nem tanto, mas toda a construção do eu e do estádio do espelho, por exemplo, que é o texto inaugural de Lacan, né? E depois ele dá uma supremacia do simbólico, onde ele vai definir, por exemplo, que o imaginário é determinado pelo simbólico, quer dizer, a imagem do corpo, ela é determinada pelo simbólico, pelo discurso do outro, pelo olhar do outro, enfim. E nesses tempos, e nesse período da supremacia do simbólico, é um período muito produtivo, muito importante, né, que Lacan faz toda a sua teorização do inconsciente estruturado como linguagem, faz o seu primeiro retorno a Freud, né, e a partir de um determinado momento, quer dizer, há controvérsias, né, as pessoas situam esse momento de uma certa virada na obra do Lacan para dar uma prioridade ao real a partir do seminário 10, porque foi no seminário 10 que ele criou, que ele inventou o objeto A. Não é? Alguns dizem que ele tira as consequências mesmo só no seminário 11. Não é? Eu gosto de acreditar, apesar de que eu não vou brigar por isso, de que o seminário 7, que é o seminário da ética, já é um seminário onde o gozo e o real se apresentam aí de uma maneira bem proeminente. Então, Lacan já está falando disso, não da mesma forma, né? Mas não sei se é porque eu tenho uma queda pelo seminário 7, eu acho um seminário sensacional, né? Genial. Um dos meus preferidos é o seminário 7. Mas, enfim, ninguém vai brigar por isso. O fato é que Lacan, em determinado momento, ele vai dando uma prioridade ao real, né? Isso ficou conhecido na obra e nos leitores de Lacan, e é esse movimento que Lacan faz de colocar o real no centro da estrutura. O objeto A, que é uma novidade na psicanálise, ele não existia, né? Porque até então Lacan dizia que estava fazendo um retorno a Freud, e os 10 primeiros anos da obra dele realmente são freudianos, né? Quer dizer, os 10 primeiros seminários. As temáticas do seminário são todas freudianas, né? Inclusive do seminário 10, que é a angústia, mas no seminário 10 ele inventa o objeto A, né? E a partir daí o Lacan vai construindo algo que é mais próprio, né? Mais singular, vamos dizer assim. Não que ele não tivesse feito isso antes, claro, né? O Lacan é de uma originalidade ímpar. Mas, enfim, eu não estou. Meu intuito não é falar desse percurso da obra de Lacan, não hoje, pelo menos. É só para dizer para vocês o seguinte, que a cada período desse, Lacan estava dando uma prioridade para uma dimensão, né, para uma dessas dimensões. Até que quando ele encontrou esse nó, ele chegou, enfim, a uma posição onde ele vai dar uma prioridade, ou ele vai trabalhar com o intuito de dar uma homogeneidade às dimensões. O que é que isso quer dizer? A gente falou muito disso no mês passado. Isso quer dizer o quê? Que real, simbólico e imaginário não tem mais hierarquia, como se dissesse, porque até num determinado período da obra de Lacan, por exemplo, eu disse isso para você na aula passada, o imaginário era o vilão, né? O imaginário era da ordem de um engano. E Lacan, então, nesse momento, ele, especialmente no seminário 21, ele está fazendo um tipo de recuperação do imaginário. Ele está dando ao imaginário a devida importância, né? Então, imaginário, se antes você tinha uma supremacia do simbólico, ou do imaginário, ou do real, agora é RSI. Esse nó, ele fica encantado com o nó, ele fica fascinado com o nó, e passa o resto da vida dedicada a trabalhar essa figura topológica, porque, por exemplo, essa figura, se eu tivesse feito com 3 rodelas azuis, elas não teriam nenhuma diferença, né? A gente dá cor exatamente para diferenciar. Cor ou letras, né? Quando a gente planifica, a gente dá letras. Mas para Lacan, o caráter borromeano do nó, que eu ainda não disse, para quem não conhece, é que você não pode soltar nenhum deles. Se você soltar um, seja qual for,
ele não é um nó olímpico, ele é um nó que, se você solta qualquer uma das figuras, veja que eu enodei com verde, lembra? Eu estou soltando o azul. Não é? E quando a gente solta, os três se desenodam. Essa é a característica borromeana, que na verdade na topologia tem um outro nome, que é uma característica browniana. Mas tudo bem, uma característica borromeana, quer dizer, eles se soltam. Tá? Qualquer um, eu vou enodar de novo aqui rapidinho, qualquer um que você solte, eles se desenodam. Tá? Então, Lacan adorou essa figura porque ele passa a trabalhar com o real simbólico imaginário dentro de uma equivalência. Por mais que, nesse momento da obra dele, ele esteja dando uma prioridade ao real, que ele vai dizer que o nó é real, é uma escritura do real, ainda assim você não pode falar de real sem simbólico e sem imaginário. Veja que eu vou antecipar aqui para vocês uma polêmica clínica, que é uma polêmica teórica. Alguns autores aceitam a ideia de que o nó se desenoda. Não é? De que o nó de 3, por exemplo, para você fazer o nó de 4, você precisa desenodar o nó de 3. Que o nó de 4, você desenoda os 3 e vem com o quarto enodando. Não da mesma forma que o de 3. Depois a gente vai fazer isso. Mas isso aqui é uma polêmica, não é? Está entrando gente aqui. Porque não é todo mundo que aceita que o nó se desenoda. Tem autores, bons autores, entre eles, assim, o nosso mestre, que foi o Aurélio Souza, que ainda é, né, um cara de referência para nós aqui, porque foi ele que transmitiu aqui durante um bom tempo a psicanálise para a gente, e é um psicanalista assim, de referência para nós e acho que para muita gente no Brasil, né, um cara muito bom. Ele é baiano, é lá do Espaço Negros, e o Aurélio, por exemplo, não aceita que o nó se desenode. Inclusive, ele sequer aceita a ideia do quarto elo, que é o santomo. Né? Ele acha que não é necessário, e que basta os 3. De que o quarto elo do santome foi uma viagem do Lacan. Veja bem, isso eu não estou propriamente concordando com Aurélio, mas é só para que vocês saibam que tem uma polêmica, né? Inclusive teórica e clínica. Tá? A gente vai já falar do lapso do nó e a gente vai chegar a isso. Mas, de todo modo, há uma razão para essa resistência ao desenodamento do nó, porque é impossível você falar em real sem o simbólico e o imaginário, é impossível falar do simbólico sem o real e o imaginário, é impossível falar do imaginário sem o simbólico e o real. Não é? Não existem cada um por si. Não existe imaginário sem real e sem simbólico. Não é? Por exemplo, você não pode... O imaginário, nesse momento, para Lacan, ele se torna o corpo. Não é? É por isso que ele tem... Por isso que ele não é o mesmo imaginário lá do espelho, aquele imaginário que era o enganoso, né? Que era o que dava essa dimensão meio falseada do eu, o eu como uma integridade, e que padecia de um desconhecimento da divisão subjetiva, que é assim que Lacan vai dizer, né? No estado do espelho, no esquema óptico e tal. O eu, a imagem do eu quando se constitui, vai dar uma suposta integridade ao corpo que, na verdade, ele não tem. O corpo é o sujeito, né? Ele fecha a divisão. O imaginário aqui não é da mesma ordem daquele imaginário lá do início. Não é? Aqui, o imaginário é o corpo, é o que dá consistência ao real e ao simbólico. A gente vai depois discutir essa questão da consistência. Não por acaso que foi o imaginário que é o terceiro que vem nodando. Não é? O corpo é que dá consistência à estrutura. O imaginário aqui é o corpo. Né? O fato de você
supor que tem um corpo, ou que, por exemplo, existe uma suposição topológica de que existe um dentro e um fora, né? Essa borda é dada pelo corpo. Então, você não pode pensar em linguagem sem corpo. Você não pode pensar em real sem corpo. Né? Não existe isso. Isso no que diz respeito ao parletre, ao falacer, né? Que é exatamente o ser de fala que somos nós. Nós funcionamos assim, estruturalmente. Não existe possibilidade, e aí eu falei para vocês, por exemplo, eu critiquei a Cevasco no livrinho que eu recomendei, que é muito bom também, vocês leem, mas a Cevasco, ela, num determinado momento, ela pergunta se poderia haver um ser de puro real, um ser que não estivesse inodado borromeanamente, né, numa dimensão simbólica imaginária. Aí ela diz assim, ela não afirma com certeza, porque ela também tem dúvidas, porque provavelmente eu não a conheço, não conheço a obra dela, né, com que ela trabalha, mas me deu a impressão de que não é com que ela trabalha, né, essa coisa do autismo e tal. Mas ela diz, talvez o autista seja esse ser de puro real, que implicaria um desenodamento, né, como se você tivesse a possibilidade de desenodar isso aqui e você ter os 3 elos separados. Veja que Lacan, no Seminário 21, ele faz isso. Né? Ele vai dizer que na psicose, no Seminário 21, que é o Lenon de Perro, que é esse, os não tolos vagueiam, que o problema é que a tradução perde, né, toda a homofonia do francês, do título em francês, que é o Lenon de Perro, que é os não tolos vagueiam, como diz a Letícia, ou erram no sentido de uma errância, ele faz uma homofonia com le nom de père. Né? Le nom de père com le nom de père. Faz uma homofonia com os nomes do pai. Isso é muito interessante, porque os títulos do Lacan, depois do seminário 20, especialmente, todos eles têm esse jogo homofônico, fonológico de La Língua, né? Mas, enfim, só para concluir, no Seminário 21, o Lacan vai dizer, então, que na psicose há um desenodamento, que haveria um desenodamento e você teria na psicose o simbólico solto do real e do imaginário. Tá? Ele diz isso no Seminário 21 e nunca mais diz isso. E depois ele meio que abandona essa ideia. O que quer dizer que não existe nenhum ser de fala, nenhum parletre, que não esteja nessa condição borromeana. Mesmo esse suposto autista, ser de real da Cevasco, isso não existe. Pelo menos é a minha opinião. Porque o autista, se você pudesse imaginar, que eu ia contar uma situação clínica, mas depois desisti. Mas se vocês imaginarem, por exemplo, um bebê com a mais grave sequela que vocês possam supor, né? Que não entrou na linguagem, que tem um dano cerebral gravíssimo, os anencéfalos, por exemplo, né? Tem situações de anencéfalo que as mães querem ter o bebê, né? São situações curiosas, porque os médicos querem que a mulher aborte, porque eles, né, dizem isso, de que o bebê não vai sobreviver. E aqui, não sei se vocês lembram, teve um caso famoso aqui na maternidade escola, aqui em Fortaleza, que o bebê ainda sobreviveu, o anencéfalo sobreviveu 3 ou 4 meses. Não é? Quer dizer, você poderia se perguntar, esse bebê anencéfalo é um falacer? E eu vou dizer para vocês que é, do ponto de vista do discurso do outro e de como o outro trata. Porque certamente essa mãe deu um nome para ele. Ele está inscrito no campo do simbólico. Né? O corpo dele está inscrito no campo do simbólico. Obviamente que a gente não vai ter condições, não teve, nem tem normalmente nesses casos, a condição de ver as consequências dessa inscrição no campo da linguagem. Né?
Mas ele está... Isso é um problema, porque às vezes a mãe quer ter o filho e quer enterrar o filho, né? O bebê é anencéfalo. E os médicos não querem. Os médicos tratam o bebê como um feto. E a mãe trata como um bebê. Né? Quer dizer, é complicado isso. Os médicos, como bons cientistas, né, fazem uma foraclusão do sujeito aí, como dizia o Lacan. E a mãe não. Né? Então, veja, mesmo que a criança tenha essa lesão no real do organismo, vamos dizer assim, o mais grave, ainda assim, você pode até dizer que ela não ascende a uma condição de sujeito desejante, claro, mas ela é um parlete, ela sofre os efeitos da linguagem. Não é? O termo parletre, eu uso parletre porque eu não sei porque eu tenho antipatia com falacê. Eu não gosto dessa tradução do falacê. E aí me acostumei a chamar o parletre, né? Não é petulância, não, é porque realmente não me agrada o termo falacê. Quando o Lacan usa o termo parletre, ele está usando exatamente para dizer que o parletre é tridimensional, né? Ele tem real, simbólico e imaginário. Enfim, depois nós ainda vamos discutir isso, porque se solta, se não solta, os lapsos, porque o lapso do nó é uma coisa, não, o lapso do nó não necessariamente solta o nó, né? Depende do lapso, mas de maneira geral, o lapso, que é um erro de enodamento, depois a gente vai ver isso, vai ser muito importante para nós essa ideia de lapso do nó, porque a gente vai poder tratar toda a problemática, por exemplo, a antiga psicopatologia, através exatamente da ideia de lapso. Né? O que a gente tratava com a ideia de as estruturas clínicas como recalque, desmentido e foraclusão, os 3 mecanismos, né? A gente vai poder tratar isso de outra maneira, através, não que isso se destrua, né? Isso permanece, mas a gente pode tratar, por exemplo, as psicoses, como Lacan tratou o Joyce, através de um lapso e de um enodamento de suplência, que ele chamou de santoma. Mas a gente vai chegar lá. Então, esse nó dá para Lacan, isso é muito importante na topologia borromeana e lacaniana nesse momento, você não pode pensar real, simbólico e imaginário que não sejam inodados. Por isso que Lacan chama RSI. Ele brinca, né, porque é homófono a heresie. Né? RSI, em francês, é homófono de heresia, é uma heresia. Tudo bem? É claro que a gente vai voltar muito ainda a isso aqui, mas agora eu queria, após apresentar o nó, eu vou só voltar um pouquinho para falar um pouco de algumas noções topológicas, e depois a gente volta para o nó, tá bom? É importante para a gente poder entender a lógica do nó. Se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem e me parem, tá? Primeira coisa que é importante é que o nó em topologia, ele é uma curva fechada no espaço. É isso aqui. Estão vendo? Está ruim. Isso aqui é melhor. Isso aqui é melhor, né? Isso aqui é um nó, tá? Em topologia. É um nó que nós chamamos em topologia de um nó trivial, ou seja, ele está solto. Ele não está inodado, tá? Essa cadeia, o nó, a cadeia de nós, ela pode estar apresentada assim. Isso aqui são 2 nós, e, portanto, se você tem um agrupamento de nós, você tem uma cadeia. O interessante do nó, qual é? É que, para a topologia borromeana, isso Lacan vai trabalhar muito com isso no seminário RSI, uma reta infinita é um nó. Por quê? Porque se o nó é uma curva fechada no espaço, a gente sabe que a reta, no fim, no infinito, ela se une, ela se fecha. Não é? Então, isso é matemática, isso não é Lacan. Então, uma reta
ela pode, na topologia, ela pode ser considerada um nó, porque você pode supor que ela se fecha no infinito. Tá? Tudo bem até aí? Isso é muito importante porque, por exemplo, Lacan ele vai abrir o nó, né? Ele vai apresentar, por exemplo, o nó e algumas figuras assim abertos, né? Dessa maneira aqui, ele abre uma. Isso aqui não é o nó borromeano, eu estou só ilustrando uma reta aberta, né? Aqui você tem uma cadeia, você pode chamar isso aqui de uma cadeia, né? Você pode dizer, mas o azul não é um nó. Se você considera, ele não é nó porque ele não está fechado. É uma cadeia se você considera que ele fecha no infinito, né? Que ele se fecha no infinito, tá bom? Bom, de todo modo, sim, nós temos aqui uma cadeia, tá? Que é essa cadeia que nós chamamos de trivial. Por que ela é trivial? Porque ela não está inodada, tá? Os nós estão soltos. Isso aqui é um nó trivial, que é o nó mais simples da topologia dos nós. Tem toda na matemática tem todo um desenvolvimento, não é, que a gente fica apanhando para aprender, porque é um negócio complicadíssimo. Mas o fato é que na topologia dos nós, isso aqui é o nó mais simples, que nós chamamos de nó trivial. Por que ele nos interessa? Interessa pelo seguinte motivo. Se eu tenho uma cadeia assim, não é, que a gente chama de uma cadeia trivial, que é essa aqui, para eu fazer uma cadeia não trivial, eu tenho que fazer uma interpenetração, que é exatamente esse movimento de entrar no buraco do outro. Tá? É uma interpenetração. Então, eu tenho aqui uma cadeia não trivial. Tá certo? Tá claro isso, gente? Isso aqui não é um nó borromeano, obviamente, é um nó, não é um nó olímpico, porque o nó olímpico são 5, mas eles estão inodados olimpicamente. Eles estão inodados, estão interpenetrados. Um interpenetrou no outro. Tá? Tudo bem? Por que isso aqui nos interessa? Porque o nó borromeano, já que vocês já conhecem, ele não tem interpenetração. Tá? Ele não está inodado assim. Veja qual a importância disso. Observem, eu já mostrei isso para vocês na última vez, de que o vermelho, ele não interpenetra o verde. Tá certo? Estão vendo aqui, né? A impressão que dá, se vocês olharem daí, a gente olha, é que o azul está interpenetrando no vermelho e no verde. Não é verdade? Mas não é. Essa é a genialidade do nó borromeano. Vejam que se eu puxar o azul, ele solta o vermelho. Ele fica claro que ele não está interpenetrando no vermelho. Né? E se eu puxar de novo, ele solta o verde. Né? O que é que tem de fantástico nesse nó e que deixou Lacan tão entusiasmado? É que essa cadeia, se aqui nós temos uma cadeia não trivial, né, essa cadeia aqui do nó, ela também é uma cadeia não trivial. Tá? Mas ela tem uma peculiaridade, que ela é inodada de uma maneira tal de que a relação entre os nós, porque veja bem, eu disse para vocês, por que eu não gosto da ideia de clínica nodal? Porque isso aqui não é um nó, isso aqui é uma cadeia. Por mais que o Lacan tenha insistido com o nome nó, né? Ele mesmo sabendo que estava errado, de que isso aqui não é um nó, é uma cadeia, porque na verdade nós temos 3 nós. Né? Cada um dos elos é um nó trivial, supostamente trivial, né? Mesmo Lacan sabendo que estava errado, ele insistiu com o nome nó. Mas, topologicamente, isso aqui não é um nó, apesar de o mundo inteiro conhecer como nó borromeano. Isso aqui é uma cadeia borromeana. Tá? A característica dela é exatamente de que os elos não estão
interpenetrados, o que é interessantíssimo, tem a ver com enodamento, com a forma, essa forma por cima e por baixo de inodar, não é? A cadeia é não trivial, porque está inodada, tá? Se fosse assim, 3 elos, um atrás do outro, né, ela seria trivial, mas ela não é. Ela é uma cadeia não trivial. Mas, curiosamente, a relação entre os elos, ela é trivial. Né? Porque, exatamente, veja o que é interessante. É como se você dissesse que o nó borromeano, ou o enodamento borromeano, não é um nó. Porque, rigorosamente, cada um dos elementos ele está inodado borromeanamente, mas não está interpenetrando o outro elo. Ele está solto. Quer dizer, aqui a gente imagina que o vermelho está preso ao verde. Basta fazer o estiramento, essa operação aqui a gente chama de estiramento, e você percebe que o vermelho não está interpenetrando no verde. E por aí vai, né? Você pode fazer com todos os elos. Quando a gente, mais tarde, quando a gente for ver o nó de 4, a gente vai ver que não é assim, o nó de 4 é diferente, tá? Faz diferença você colocar o nó borromeano de 4, qual é que você coloca primeiro e tal. Veja que isso aqui é muito interessante para a gente poder falar do que Lacan chama da não relação sexual, né? Não tem interpenetração porque não tem relação sexual. Cada um, e Lacan vai dizer isso, cada um desses elos é um. Ele tem uma frase que ele vai, famosa também, que é um desses axiomas lacanianos, que ele vai dizer, A do um, ou A1, tem duas traduções, o il y a de l'un ou il y a de l'un, que é o A do 1. Então, é como se ele dissesse, olha, cada um desses elos é um. Mas também o nó faz um, né? Porque isso aqui é um só. O nó faz um. Né? O enodamento de 3 é que faz um. Mas vejam que são uns que não penetram no outro. Na linguagem lacaniana, a conclusão que ele chegou aqui, nós estamos nos seminários, né, especialmente a partir do seminário 21, de que o S1 não chega no S2. A ideia de cadeia de linguagem que Lacan trabalhava até então, né, de que o desenho algébrico da estrutura de linguagem para Lacan era o quê? S1, S2. Né? Como você dissesse, o desenho mínimo que a gente poderia fazer, o desenho algébrico mínimo que a gente pode fazer da cadeia da estrutura de linguagem é S1, S2, porque S1 é o significante que representa o sujeito e S2 são todos os outros significantes, inclusive o S1, né? Porque o S1 sai de S2. É como se o S2, em Lacan, ele é o conjunto de todos os significantes. Equivale, inclusive, ao grande outro. Né? E o S1 é um significante que é retirado de S2 e para representar o sujeito. Né? Então, num determinado momento da obra dele, o Lacan diz que isso faz cadeia, né? Isso faz o S1 e o S2 fazem uma cadeia. Em determinado momento, ele vai perceber que não é bem assim. No seminário 16, que é o de um outro ao outro, ele faz uma operação a partir do paraordenado, que é um desenvolvimento matemático, que não vai dar para eu fazer aqui, mas é para mostrar que o S1, essa operação de significação S1, S2, ela nunca se conclui. Até porque o S1, quando vai chegando no S2, cai um pedaço que é o objeto A, né? É exatamente aquele matemazinho do discurso do mestre. Um sujeito, um significante representa o sujeito para outro significante,
mas essa operação nunca se faz porque sempre se produz um resto, que é o tal do objeto A. Então, o S1 nunca copula com S2. A conclusão de Lacan é que, na verdade, a linguagem, e isso é muito importante para a gente poder trabalhar, a gente vai trabalhar isso também, a ideia de la língua, em Lacan, tem a ver com isso. La língua é um enxame. Ela não é uma rede, ela não é uma cadeia, é um enxame. Ele brinca com isso porque enxame, em francês, é leçon, e o leçon faz uma homofonia com S1, que é o S1. Como se Lacan estivesse dizendo que a estrutura de linguagem, ou especialmente como ele passa a chamar aquela língua, é um enxame de S1. Só tem S1. Eu acho que eu disse isso para vocês na vez passada, né? De que, na verdade, no fim das contas, isso quer dizer o quê? Que a gente fala com o corpo. O nosso interlocutor é o nosso corpo. E a linguagem serve para grafar o gozo do corpo. Né? Essa é a concepção última de linguagem, e como a língua, né, que Lacan apresenta para nós. E que, clinicamente, é muito importante. Porque quando a gente pede o analisante para falar, a gente não está querendo que ele faça operações de significação. Não mais. Né? Não mais. Nós estamos querendo simplesmente que ele tente grafar o gozo do corpo. Ele não fala para o analista. O analista não é um interlocutor. Não é uma conversa que ele está tendo com o analista. Quem faz análise, imagino que a maioria, ou todos, né, sabe disso. Quando você fala, tem um momento na análise, que quando você fala como analisante, você esquece que o analista está lá. E não é com o analista que você está falando. E é fundamental que o analista fique em silêncio, exatamente para que o sujeito possa esquecer da presença do analista. Quando o analista intervém, ele atrapalha. Atrapalha esse esquecimento. Né? Mas isso tem a ver exatamente com essa ideia. Quer dizer, Lacan já não aposta na ideia de significação. Veja que ele trabalhou muito tempo com isso. Os seminários lá, o seminário 5, o seminário 6, o grafo do desejo, essa operação de significação, mesmo que ele já soubesse que tinha ali uma impossibilidade, né? Mas ele trabalhou muito tempo com isso. Né? Então, aqui ele já não está apostando nisso. Né? Quer dizer, os discursos, lá a topologia dos discursos, no seminário 17, que tem um conjunto aí, né, de 3 seminários, o 16, o 17 e o 18, esse conjunto de seminários sobre os discursos, que falam da topologia do discurso, é o momento em que Lacan opera essa passagem, né, de que a linguagem não é mais S1, S2. A estrutura de linguagem não é mais concebida por Lacan como S1, S2, mas S1, 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 S1A, né? O A fica aí como um buraco na frente do S1. Diga aí, Euler. Levantou a mão? Professor, por que o Lacan escolheu a figura do enxame? Por que ele escolheu? A figura do enxame. Por que essa representação, digamos assim? Bom, porque a ideia é essa. Não é mais uma rede nem uma cadeia. Ele não tem a mesma lógica, porque não há um encadeamento. Porque, por exemplo, na lógica freudiana, existe, por exemplo, da rede inconsciente, né, você tem pontos de condensação e de deslocamento. Os deslocamentos produzem pontos de condensação e isso faz um tipo de rede. Né? O enxame não tem isso. Ele não é uma rede. Ele é muito mais... pode até parecer um tecido, né? Mas é um aglomerado, porque la língua é assim. La língua as coisas não têm nenhuma conexão com a outra. E
podem passar a ter a partir de uma partícula, a partir de um som, né? Le nom du père não guarda nenhuma relação semântica com le nom du père, né? Nem metafórica. Não É guarda. interessante, né? Porque o enxame, né? Os elementos não se tocam, mas eles não se dispersam, né? No sentido de um ir para um lado e se perder totalmente do outro. Assim. É claro que Lacan usa também por conta da fonologia do Lessan, né? Que é a homofonia que faz com S1, Lessan, e ele faz essa brincadeira fonológica para exatamente brincar com a língua. Porque Lacan está brincando com a língua, né? Esses nomes dos seminários é uma brincadeira com a língua, né? O Le Nom du Père, o RSI, que é o Hérésie, né? O Encore, que é o Encore, que é ainda e é no corpo, né? São o Lancy qui sait, né? O Lancy qui sait de l'imbevi c'est l'amour, o insabido que sabe, e ao mesmo tempo o insabido que sabe é um insucesso, né? O Lancy qui sait é o l'insuccess. É uma brincadeira com o que ele chama de uma equivocação de la língua. Então, esses títulos dele, inclusive, é interessante porque é como deve funcionar a interpretação psicanalítica, a partir daí, né? A partir de la língua. É jogando com essa equivocação de la língua. Não é? Então, não é uma cadeia, no sentido de um significante atrás do outro, né? Os significantes, eles não se encadeiam. Ele diz isso com todas as letras no Seminário 21. Se a gente imaginava que o inconsciente era assim, o S1 pegando no rabo do S2, e o S2 pegando no rabo do S3, como se existisse S3. Não tem S3 porque o S2 são todos, né? No Seminário 21, ele diz isso com todas as letras, de que os significantes não se encadeiam no inconsciente. E aí fica mais próximo da ideia de enxame, e não de cadeia, né? Não de rede. Né? Tá certo? Certo. Isso é clínica, né? Isso é clínica. Você não vai fazer essas maluquices fora da clínica. Isso é o tipo da coisa, isso é da ordem de um dispositivo clínico. Né? Você não pode fazer um tipo de... Você pode até fazer na brincadeira, né? Sei lá, ou na arte, ou como você... Mas você não pode fazer isso, uma escuta dessa ordem, porque é uma loucura, fora da clínica, fora da dimensão transferencial. Tudo bem? Bom, tranquilo. Uma coisa importante aqui da topologia é que existe uma equivalência de formatos, né, nos nós. Os nós, eles têm uma equivalência. Por exemplo, esse nó aqui é igual a esse. Tá? Ambos são triviais. Esse aqui tem uma diferença porque tem um cruzamento, né? Um cruza por cima. Mas eu posso pegar esse nó e trivializá-lo, ou seja, ele se torna trivial. Ele é trivial, porque ele é diferente. Por exemplo, deixa eu pegar um maior aqui. A topologia, ela não trabalha propriamente com a diferenciação de formas, né? Quer dizer, esse nó aqui, eu posso fazer ele assim, se ele for trivial, né? Se eu não enodar, não botar ele por dentro, não passar por cima e por dentro, não fizer uma curva, esse nó aqui, ele é igual a esse. Não é igual propriamente, ele é equivalente. Tá? Se eu fizer isso aqui, por exemplo,
eu posso dizer que isso aqui é equivalente a isso. A forma em topologia, ela não quer dizer muita coisa, do ponto de vista de uma diferenciação. Tá? Mas ela tem a ver com os cruzamentos e com os enodamentos. Tá? Que são, por exemplo, o que os topólogos chamam de manobras de Heidmaster. Que é, por exemplo, a torção, isso aqui é uma torção, ó, né? Posso fazer uma torção, isso aqui está muito grande. Isso aqui é uma torção, né? Eu posso fazer uma superposição, que é isso aqui, colocar um em cima do outro, que a gente fez, ou posso fazer um deslizamento, que é isso aqui, que é isso que eu fiz, né? Fazer esse tipo de puxamento aqui, que é um estiramento. Isso é conhecido na topologia como as manobras de Heidmaster. Diga aí, Vitor. Mas permanecem todos não triviais, né? Esses aqui são triviais. Esses dois aqui são triviais. Né? Eles são equivalentes porque são triviais. Mesmo esse aqui, por exemplo, se eu fizer um nó em trevo daqui, que é um nó importante, que a gente vai trabalhar muito com ele, que é, por exemplo, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu faço uma torção, né? Daqui, ó, estão vendo? Eu faço vou fechar aqui, porque eu faço uma torção e faço aqui um 8 interior. Esse 8 interior, isso é muito interessante. Lacan trabalha muito com isso. Você faz um 8, ó, tá? Isso aqui é um 8, estão vendo? Aí você pega um pedaço do 8 e bota para dentro do outro. Aí isso aqui se chama o 8 interior. O 8 interior, Lacan trabalha muito quando vai falar da volta do desejo, da demanda, lá no Toro, né? A demanda, as voltas da demanda, do desejo e tal. E como o sujeito incorpora o vazio do outro, né? Isso aqui é um 8 interior. E desse 8 interior, eu posso fazer um nó em trevo. Um falso nó em trevo, tá? Porque esse negócio aqui está todo dobrado. Tá vendo? Nó em trevo. O trevo está meio feio, mas dá para ver que é um trevo, né? Um trevozinho. Observem, só para que vocês entendam a importância do nó em trevo, observem que no miolo do nó borromeano, vocês estão vendo, né? Tem um nó em trevo. Tá certo? Aqui, ó. Esse nozinho aqui é um nó em trevo. No miolo do nó borromeano. Tá? Então, isso aqui é um falso trevo. Por que é um falso trevo? É um pseudo-trevo? Porque ele, na verdade, é um nó trivial. Eu posso esticá-lo e ele se torna um nó trivial. Tá? Mas eu posso fazer um trevo sem ser falso. Posso fazer um trevo verdadeiro. Agora, para desinodar isso aqui. Tá. Vou fazer com esse preto aqui, estão vendo? Eu vou fazer um trevo, ou seja, eu viro aqui e, ó, eu faço um cruzamento, eu faço uma interpenetração aqui no trevo, tá certo? E aí eu tenho um verdadeiro nó em trevo, que não é trivial. Está pequenininho demais? Ou dá para ver? Ele não é trivial, porque se eu quiser desfazer ele não se desfaz, ele é inodado, tá vendo? Porque teve uma interpenetração. Então, isso aqui é um trevo verdadeiro, tá? E não é trivial. Eu digo aí, Vitor, isso aqui é importante, a gente vai já falar do lapso a partir disso aqui. Diga aí, Vitor. Oi, professor. Boa noite, gente. Oi. O professor estava aqui pensando se o ponto de vista de onde a gente observa o nó faz diferença para o entendimento dele. Por exemplo, se a gente pega o nó trivial, né, tipo, todo retinho, e a gente olha ele deitado, a gente está observando, por exemplo, um segmento de reta, né? Ou se a gente pega aquele símbolo do infinito e, sei lá, a gente deixa ele muito grande e fica no meio olhando para ele, talvez dê uma impressão de que ele é não sei, um círculo meio torto e não um cruzamento dos pedaços. Tem algum tipo de reflexão nesse sentido? A topologia não faz diferença. Perfeito. A topologia não faz diferença. É isso que eu estou dizendo. A forma, isso aqui não, porque a forma é diferente. Mas, por exemplo, esse nó aqui, esse trevo, esse falso trevo, ele é equivalente, esse falso trevo
é equivalente, ó, eu estou fazendo aqui um falso trevo, tá? Porque esse negócio aqui está muito feio. É um falso trevo, porque eu posso esticar ele e ele se trivializa. Ele é equivalente a isso aqui. Cadê o trivial? Pronto. Eles são equivalentes. Isso aqui são dois nós equivalentes. Tá? Porque ambos são triviais. É porque Perfeito. o cruzamento e a interpenetração é o que são os critérios para diferenciar e definir os nós. Não é a forma, não é uma boa, a forma assim, a aparência, né? Não é uma boa, não é um bom critério de diferenciação do nó. Entende? Até porque a gente vai ver uma coisa interessante. Esse nozinho assim bonitinho, esse aqui é o borromeu, né? O borromeano. Não é assim que ele aparece na clínica. Não é assim que aparece na clínica. Se o sujeito está com uma angústia desgraçada, com uma crise de angústia, por exemplo, esse nó vai se apresentar com um estreitamento do simbólico e do imaginário e com uma invasão do real. Pode ser um negócio assim, ó. Entende? Isso aqui é um nó borromeano. Não importa a forma, tá? Você pode ter vamos dizer assim, uma ampliação do real, por exemplo, um real que incorporou, de alguma maneira, o simbólico e o imaginário, porque é mais ou menos isso que acontece numa crise de angústia. Né? Numa crise, a gente viu isso no semestre passado, no nó borromeano, quando Lacan fala das não são propriamente interpenetrações, mas são ampliações ou invaginações de umas dimensões nas outras, né? Que, por exemplo, quando o real invade o imaginário, nós temos a angústia. Quando o simbólico invade o real, nós temos o sintoma. E quando o imaginário invade o simbólico, nós temos a inibição. E aí nós temos a trilogia freudiana do inibição, sintoma e angústia, né? Que está lá no texto de Freud, Inibição, Sintoma e Angústia. Que é um texto meio chato do Freud, né? É raro o Freud ter um texto chato, mas Inibição, Sintoma e Angústia é um texto chato, um texto do Freud que é chato. Mas Lacan relê o Inibição, Sintoma e Angústia a partir disso aqui, né? Quer dizer, se você tem alguém... O que é um sintoma? Isso aqui já é uma definição diferente de sintoma. O sintoma aqui... Deixa eu apresentar para vocês a figura que eu apresentei. É bom que vocês já ficam aí com essas figuras. Deixa eu apresentar aqui para vocês. É uma janela, né? Janela. Sempre confundo. Apareceu aí? Deixa eu aumentar a figura, peraí. Tudo bem? Fica melhor? Então, veja bem, a gente vai falar muito desse nó aqui, né? Veja que você tem o nó borromeano planificado. Essa operação de planificação ela é fundamental, porque, como eu disse para vocês, o nó não planificado ele é homogêneo. Ou seja, os elos são equivalentes, são homogêneos. Real, simbólico e imaginário são iguais. Mas Lacan sabe que na clínica não é assim. Eles precisam ser diferenciados. Inclusive, o quarto elo vai ser uma forma de diferenciá-los. E a planificação permite também diferenciá-los, né? Por isso que Lacan, por exemplo, dá letras ou cores, né? Por isso que a gente usa cores. Tanto a cor como a letra, porque se você desenha o nó assim, sem letra, sem nada, eles são equivalentes. Eles passam a se diferenciar quando você dá letras, você dá nomes, né? R, S e I. Aí você fica sabendo quem é quem. Essa operação de planificação é fundamental para o estudo do nó, não é? Até porque facilita a nossa vida, porque trabalhar com nó assim na imersão do espaço não é simples. Complicado, a gente fica meio, como diz Lacan, a gente fica meio se deparando com a nossa debilidade mental, né? Que o pensamento não pensa assim, né? É meio complicado.
Então, aqui você tem, por exemplo, o nó planificado, real, simbólico e imaginário. Aqui você tem uma tipologia dos gozos, que depois a gente vai falar, não vou falar agora para não complicar. Aí veja que isso que eu estava dizendo é que você vê aqui, por exemplo, tem uma é como se você imaginasse que isso aqui roda, né? E ele roda para um lado e para o outro. Se ele roda para um lado, é um lado que nós chamamos de destrógeno. Se ele roda para o outro, é o lado levógeno, tá? Então, ele rodando, Lacan trabalha muito com levógeno. Ele rodando aqui no sentido levógeno, ele como se interpenetrasse, por exemplo, o real faz um tipo de ampliação e de invasão do imaginário. Quando o real invade o imaginário, nós temos a angústia. As crises de angústias podem ser consideradas assim, né? Lembrem, lá desde o seminário da angústia, que Lacan diz isso. Nós estamos muito próximos do real, né? O Freud já dizia isso, né? A angústia sinal e invade, inclusive, o corpo, porque a sintomatologia da angústia é corpórea, né? Sudorese, palpitação, movimentação do corpo. Então você tem, lembre-se que o imaginário é corpo. O imaginário aqui equivale ao corpo. Então você tem, isso aqui que está desenhado aí, é mais ou menos isso aqui, ó, como se você tivesse uma invasão lembre-se que o verde é o imaginário e o azul é o real. Como se o azul tivesse invadido o imaginário, né? O real tivesse invadido o imaginário. Então o nó não se apresenta bonitinho assim na clínica, não. Né? O nó, isso aqui é um modelo teórico, é o nó que o Lacan chama de Pepper, é o nó papai, é o nó bonitinho, né? Mal traduzindo, seria uma coisa assim. Que e além do que, depois ele vai dizer que nem tão pouco ele está enodado tão bonitinho assim, porque é meio impossível você não pensar que haja algum tipo de lapso do nó em qualquer nó, inclusive dos neuróticos. Tá? A gente depois vai falar do lapso e vai ver isso aqui. Né? Para arrematar essa figura, para vocês não ficarem aí só com ela na cabeça, quer dizer, você vai ter então um outro movimento, que é exatamente isso, sempre no movimento levógeno. Você vai ter um movimento que é a entrada do simbólico no real, que equivale ao sintoma. Veja que o sintoma aqui já é outra coisa. Isso é muito importante, porque a passagem do sintoma para o santome, que a gente vai tentar ver aqui também, é importante a gente considerar que o sintoma aqui já não é o mesmo sintoma metáfora com o qual Freud e Lacan trabalharam no início das suas obras. O sintoma aqui é um sintoma letra, é um sintoma que faz uma grafia do real. É como se Lacan dissesse assim, o que é que o sintoma faz? Ele dá um nome para o real. E isso é ótimo. Entenda o que eu estou dizendo. Não estou dizendo que é uma coisa boa. Eu estou dizendo que é uma nominação que o sujeito faz sobre o que está se passando com ele. Sobre o real que o ataca. E isso é uma resolução sintomática que o sujeito fez. Por isso que o sintoma não é uma patologia nem uma doença. O sintoma é uma nominação, ele passa a ser uma nominação do real. É um nome que você dá ao real. É um nome que você inventa para o real. Tá? Isso vai servir de modelo para o santome. Né? Uma invenção de um determinado significante novo. E seguindo a mesma linha, você vai ter a invasão do imaginário no simbólico, e essa invasão do imaginário no simbólico produz a inibição. Quer dizer, a excessiva imaginarização do simbólico produz uma certa calcificação, uma certa paralisia do simbólico. A exigência imaginária, os inibidos têm uma exigência imaginária muito, muito forte, né? Muito devastadora, muito... Então terminam não fazendo
por conta dessa exigência. São tão exigentes que terminam não realizando nada, né? Não é que não realizam nada, mas terminam se inibindo com o desejo, né? Tudo bem? É só para... Eu quis apresentar essa figura só para mostrar que o nó pé não é propriamente o habitual na clínica, não é? É interessante, se vocês quiserem, eu faço isso, e acho que é um exercício clínico interessante, você fazer os nós no papel, não é? Você fazer o nós dos seus pacientes. É um exercício clínico interessante, né? Você dá um desenho, e que você, obviamente, sem nenhum compromisso de que isso esteja certo ou errado, mas é um exercício clínico interessante. Você, por exemplo, pensar, bom, talvez a gente precise ainda andar um pouquinho para a gente fazer isso, né? Mas, por exemplo, a partir daqui você tem 3 entidades clínicas fundamentais, que são a inibição, sintoma e angústia, que a gente pode pensar a partir disso, né? Como é que isso está se apresentando no nó. Depois a gente vai falar dos gozos aqui também, e isso vai talvez ficar mais claro para vocês. Tá bem? Deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Leonardo, só uma pergunta, uma coisa que eu me confundi por causa da questão da debilidade mental, né? Tu tinha falado que para um nó ser não trivial, né, ele tinha que interpenetrar dentro do outro, não é isso? Sim. Então, mas mesmo assim o nó borromeano que não interpenetra o outro, ele é não trivial. Por que mesmo? Pois não é isso que eu estava dizendo? Como eles estão inodados, a cadeia borromeana não é trivial. A cadeia borromeana é não trivial. Entretanto, como você pode ver aqui pelo estiramento, a relação entre os elos é trivial, porque eles estão soltos, entende? O verde está solto do vermelho, mas o verde está solto do azul também, apesar disso aqui a gente achar que não, né? Mas basta fazer o estiramento que você percebe que o verde não está interpenetrando o azul, entende? Nenhum deles, isso é um nó da não relação sexual, nenhum deles interpenetra o outro, o que é fantástico, é curiosíssimo. É como se você tivesse que supor que exatamente a consistência da estrutura, ela é dada, a consistência da estrutura, ela é inconsistente. Porque veja que tem mais uma coisa. Se vocês observarem aqui no nó na figura que eu estou apresentando, tem um nozinho aqui no meio, né, que é o triskel, que é isso aqui, ó. Vê se eu consigo fazer um triskel aqui para vocês. O triskel é essa figura que, imaginem aí, só essas três retas passando pelo buraco do objeto A. Eu estou com dificuldade de abrir isso aqui, peraí. Então, isso é o triskel. O triskel é isso aqui, ó. É esse... Tá dando para ver aí ou tá muito ruim? Tá vendo? Porque as retas não estão muito bem retas, né? Mas imaginem 3 retas... A forma não importa, a forma não importa. 3 retas, porque é isso que Lacan vai dizer, né? A consistência começa no 3. Não é? Esse triskel, que é a figura lá das armas, né, como os soldados colocavam as armas enganchadas uma na outra, eram sempre 3, que equivale ao triskel, né? E Lacan vai dizer isso. Se você tem um ponto, e ele dá uma nova concepção de ponto, né? Porque o ponto na geometria é isso aqui, é um cruzamento de reta.
né, duas retas. E Lacan, bom, esse ponto aqui não tem consistência, porque ele pode ir para lá ou para cá. Agora, se eu coloco uma terceira, aí não, aí ela amarra. Aí ela amarra. Então, aqui você tem um ponto. Tá? Desculpa, gente, mas é porque é meio ruim aqui fazer. Aqui você tem um ponto, né, nesse buraquinho aqui do triskel. O ponto, para Lacan, equivale, ele é feito não de um cruzamento de reta. Ele é feito por um enodamento de três retas, que é esse aí do triskel, né, que está exatamente no miolo do nó. Isso aqui é um ponto. Né? Só que não é um ponto como é na geometria, é um ponto que ele chama de um ponto-buraco. É onde eu estou botando meu dedo aqui. Né? É um ponto-buraco no centro da estrutura. Tá? E isso só tem consistência porque são três. Ó. São três. Então, isso aqui, se você... E o mais interessante, como eles estão inodados por cima e por baixo, borromianamente, por mais que você puxe isso aqui, você estreite o nó do triskel, como eu estou fazendo aqui, o buraco do triskel, o buraco nunca some. Ele pode até ficar minúsculo, microscópico, mas ele não some. Tá? Então, é uma forma de manutenção do buraco. Daí a importância dessa figura topológica, que é o buraco, e o mais interessante, é o buraco que dá consistência. Mas é o buraco bordado. Eu já ia falar isso, se foi mal. Eu já ia falar isso, porque o ponto ser um buraco é uma coisa interessantíssima, porque quando o analista faz uma pontuação, ao mesmo tempo ele não está fechando a questão. Eu não sei se... Pois é. Não, pelo contrário. Quer dizer, Lacan trabalha muito o sentido. Onde é que está o sentido aqui? Ó? Tá vendo? No nó está entre o imaginário e o simbólico. E está fora do real, né? Porque o real não tem sentido. Mas o Lacan vai trabalhar muito essa questão do sentido, porque não é uma questão de fechar sentido, pelo contrário. É de retirar o sentido e abrir as possibilidades de sentido também. Né? Então, uma intervenção, a interpretação, por exemplo, a ideia de interpretação como doação de sentido, ela, na verdade, o Lacan nunca deu muita trela para isso, né? A gente há de convite que o Freud fez isso a 3x4. Mas, vamos dar um desconto para o Freud, né? O Freud estava construindo aí uma teoria. Mas o Lacan, ele desde o começo que ele trabalha com a ideia de corte, com a ideia de pontuação, com a ideia de escansão, né? Quer dizer, ele está sempre fazendo uma intervenção que retira o sentido. Bom, enfim. Mas eu apresentei essa figura, que é uma figura que a gente vai trabalhar muito, mas para que vocês tenham uma ideia. Deixa eu só falar do lapso, antes da gente terminar, tá? Para que vocês... Veja bem, tá dando para ver aí? Essa figurinha com vermelhinho com verdinho pequenininho. Isso aqui eu vou construir de novo para vocês verem, tá? Eu vou falar do lapso no trevo, tá? E depois vou levar o lapso para o borromiano, que é uma coisa que nos interessa. O que é o lapso? Tá? Veja bem, eu vou construir um trevo, tá certo? Que é o mais simples, para a gente começar do simples. Como é que eu construo o trevo? Eu passo por cima, né? Aqui, ó, por cima da frente e por trás, por baixo e por cima. Tá? E inodo aqui o trevo. Tá certo? E aí eu tenho o trevo. Seria bom se vocês comprassem alguma coisa parecida para vocês fazerem também, porque a manipulação do nó é interessante. Porque senão a gente ficar só no pensamento, como o Lacan diz. Ele diz isso no RSI, a gente se depara com a debilidade mental. E o pensamento é débil. O nosso pensamento é débil. Ele não acompanha isso aqui, não. É muito complicado você acompanhar isso só no pensamento. Daí a vantagem de você ter essas coisas para você manipular.
né? Então, eu recomendo muito que vocês comprem. Se não quiserem comprar o cachimbo, que é caro, podem comprar qualquer outra coisa. Pode ser fio como eu disse, fio de luz, né? De lâmpada, de elétrico. Bom, tudo bem aqui. O trevo é não trivial. Se eu puxar, ele não trivializa. Tá? Tudo bem? Eu posso cometer um lapso. O que é um lapso? É um erro na passagem, no cruzamento. Tá? Você veja que, se vocês observarem, eu não sei se dá dando para ver exatamente aí, esse aqui, ele está passando, na verdade, para mim é por baixo, mas para vocês é por cima, né? Porque eu estou no outro ângulo. Tá? Aqui, que eu deveria passar por baixo, eu cometo um lapso e passo por cima. Tá certo? Ó, tá aqui. Eu passo por cima. Se eu cometer um lapso, como esse, e inodar, o que é que acontece? O nó se desfaz, ele se trivializa. Tá bom? Basta um lapso, especialmente no trevo, para ele se trivializar. Tá certo? Vou fazer de novo. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou cometer o lapso. Oi, Juliana, diz. Leonardo, dá para tu fechar a apresentação, porque tá ficando muito pequeno. Não tá dando para a gente ver direito o que tu tá fazendo. Tá. Valeu. Melhor, obrigada. Tá. Vou fazer o trevo de novo, certo? Faz o cruzamento, passa por baixo, então indo por baixo, por cima e pronto. O trevo é fácil de fazer, né? Tá certo? Então, eu vou cometer o lapso, tá? O mesmo lapso que eu acabei de cometer, vocês viram, e trivializou o nó, certo? Eu vou abrir aqui e vou, ao invés de passar por cima, para mim está por cima, para vocês está por baixo, porque vocês estão do outro ângulo, né? Eu vou passar por baixo, tá? Mas antes de esticar, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma... Peraí, gente, porque está nodando direito aqui, não estou conseguindo nodar. Tá? Se eu puxar aqui, ele trivializa, tá? Mas eu vou fazer um tipo de correção do lapso com outro nó, tá? Eu vou fazer a mesma coisa que se faz na lógica borromeana, por cima, por baixo, por cima, por baixo. Eu espero que vocês estejam vendo aí, tá? Aqui, ó. Por cima, por baixo, por cima, por baixo, por cima, por baixo, tá? Eu faço aqui uma correção, uma suplência do lapso. Tá? O que é que acontece? Se eu puxar, ele não trivializa. Tá vendo? Quer dizer, esse nozinho aqui, suplência, tá? Ele faz um tipo de correção do lapso. Tá? Veja que isso é muito importante, porque, inclusive, a ideia de Santome é mais ou menos essa. O Santome, ele é uma correção de um lapso que o sujeito comete. Exemplo clássico, para terminar por hoje, né? Exemplo clássico, o Joyce. Nó borromeano, tá? O Joyce, ele faz um lapso, aqui, né? O lapso do Joyce. Qual é o lapso do Joyce? É um lapso, estão vendo aqui a passagem, o cruzamento entre o simbólico e o real? Está todo mundo vendo? Me digam se não tiverem, tá, gente? Você veja aqui, ó, o simbólico, nesse ponto, nesse cruzamento, está passando por cima do real. Tá? O que é que o Joyce fez? Ele fez um lapso. Ele passou
no primeiro momento, o Lacan diz assim, faz esse negócio tá ruim de... Ó, tá? Aqui ele está passando por cima. Leonardo, se tu baixar um pouquinho a tua câmera, a gente consegue ver melhor. Ou então tu pronto. Ou então tu levanta um pouquinho a tua mão. Assim fica melhor? Aí focou agora. Tá dando para ver aqui no... Aí dá para ver melhor, é. Dá para ver melhor assim? Então pronto. Uhum, sim. Ó, estão vendo aqui, né? O simbólico passando por cima do real, tá? O Joyce faz esse lapso, que é exatamente entre o simbólico e o real. Ele passa por baixo, ao invés de passar por cima, tá? Não, peraí, gente. Tá errado. Deixa eu fazer direito aqui o negócio, peraí. Tá vendo? Isso aqui é o que Lacan chama de debilidade mental. A gente vai se deparando com ela, mas... Esse negócio às vezes é ruim de abrir, que é danado. Às vezes é fácil, às vezes é ruim. Dá uma... Pronto, vou fazer o nó normal. É bom que vocês vejam aí, me digam se estão vendo. Por cima, por baixo, por cima e por baixo, tá? Então você tem aqui essa situação, né, do nó borromeano, tá? E aí, vamos fazer o lapso do Joyce. Vamos ver se dá certo agora, né? O Joyce passa, aqui está passando por cima, ele vai passar por baixo. Se o negócio abrisse, né, era bom. Que coisa. Pronto, aqui. Vou passar por baixo, certo? Não está dando certo. Aí. Aqui, ó. Passa por baixo. O que é que acontece? Quando eu passo por baixo, o imaginário se solta. Tá? Tá certo? Tá dando para ver? O imaginário solta. O Lacan disse que foi isso que o Joyce fez. Né? Tanto é que o Lacan vai falar do Joyce, do comprometimento que o Joyce tinha no corpo. Tá? Porque o imaginário soltou. Para que isso não aconteça, né, o Joyce, eu vou apresentar logo feito, tá, gente? Porque eu tenho feito aqui para não ter todo o trabalho. O que é que o Joyce fez? Tá? Ele faz exatamente aqui, ó, no ponto entre o simbólico e o real, nesse pontinho aqui, ó, tá dando para ver, gente? Tá? Ele faz uma correção, tá? Que é da ordem do santônimo. Em princípio, o Lacan diz assim, isso aqui, na verdade, não é, porque o Lacan, no Seminário 23, ele apresenta dois nós para o Joyce. Né? Esse aqui não é propriamente o equivalente ao santônimo. Dizer que o Joyce faz essa correção com o ego. O ego do Joyce, toda aquela pretensão do Joyce de ser artista, de ser reconhecido e pela obra e tal, e o Lacan diz que foi o ego de Joyce que faz essa suplência, essa correção, não é? Essa é uma reparação do lapso do Joyce entre o real e o imaginário, tá? Tudo bem? Posso? Tá claro? Então aqui vocês têm, se vocês leram o Seminário 23, vocês vão ver logo no início, nas primeiras lições, o Lacan falando do ego do Joyce. Né? Tem um nozinho lá que o Lacan desenha e bota assim, essa correção como sendo o ego do Joyce. Né?
E veja bem, por isso que o Lacan disse que o Joyce não era louco. O Lacan não considerava o Joyce psicótico nem louco. Porque o Joyce, bom, é como a gente brinca aqui no Ceará, o cara não era bom da biela, mas não era louco, porque inclusive era um gênio, né? E inventou uma outra forma. Isso aqui permitiu, o ego de Joyce permitiu que o imaginário não se soltasse. Mas o Lacan fala muito do corpo do Joyce, né? E como o Joyce tinha um corpo que era o termo que ele usa não era carcaça, não era uma casca. O Joyce levou uma surra dos amigos lá de adolescência, infância, e ele sai como se não tivesse sentido nada. O Lacan comenta essa passagem, que inclusive está num dos livros do Joyce, que é no Retrato do Artista quando jovem, né? E o Lacan vai mostrar como é possível, e veja como isso é interessante, como é possível para o sujeito, por exemplo, fazer algum tipo de correção, né, na estrutura. Isso aqui não equivale ao Santome, porque é uma correção pontual, num lapso, num cruzamento, né, que Lacan depois Lacan vai dizer que, na verdade, o Joyce faz um Santome, que o Santome não é isso. O Santome é um outro inodamento que a gente vai ver numa outra oportunidade, mais na frente, que é um quarto anel que vem nodando os outros três. Não é? É um nó borromeano de 4. A gente, na próxima vez, pode fazer isso, tá? Mas é só para que vocês fiquem aí com essa ideia do lapso e da correção possível, né, de como, na estrutura, a gente pode pensar essas coisas também. Para finalizar, né, o Lacan, a intenção do Lacan com esses últimos seminários era exatamente poder utilizar uma outra escritura da clínica que não fosse o Édipo. O nó borromeano serve para ele para isso, né? Para não ficar naquela coisa do Édipo freudiano. Possível você pensar as estruturas a partir disso aqui, né? Que não é necessariamente o Édipo. E exatamente como na relação do real simbólico imaginário, nós estamos sempre tentando fazer algum tipo de suplência. Como a estrutura não é bonitinha, não é pepé, né? O nó não é pepé, a gente precisa sempre estar fazendo algum tipo de suplência. Especialmente se a estrutura se funda em torno de um buraco. Então, a suplência é sempre um trabalho do sujeito. Eu chego a dizer, assim, me empolguei num trabalho que eu fiz e chamei essa clínica também de uma clínica da suplência. A clínica, ela passa a ser isso, o sujeito é convocado a fazer as suas suplências. Né? Ô, Leonardo, Oi. Mas então você está usando o Santome como equivalente de suplência ou não necessariamente? Eu estou usando o Santome como sendo algo que permite uma suplência. Né? A suplência como uma operação, o Santome como algo que o sujeito produz. Né? Porque o Santome, ele faz um tipo de suplência, né? Na estrutura. Porque é como se Lacan, e aí é onde entra o caráter polêmico, né? Como se Lacan dissesse, num determinado momento, ele disse assim, só os 3 elos, só o nó de 3, o real simbólico imaginário, não é suficiente. Eu preciso de um 4º elo para poder inodar os 3. Preciso pensar um 4º elo. Ele, inclusive, na vez passada, no semestre passado, a gente falou, né, do nó de Freud, do nó de Joyce. Mas isso é exatamente onde entra a polêmica, porque alguns dizem que o Lacan propôs isso, mas depois voltou para o nó de 3 e tal. Enfim, tem uma polêmica teórica aí em torno disso. Mas, de todo modo, ele diz isso no Joyce, no Santome, no seminário, né? Ele diz isso, da necessidade de um 4º elo para fazer a diferenciação dessa homogeneidade que os 3 elos que o real simbólico imaginário tem. Né? Para não ficar, que inclusive ele vai dizer, o nó de 3 homogêneo é o nó da paranoia. Né? Quer dizer, o paranoico é aquele sujeito que real simbólico e imaginário, para ele, são a mesma coisa. São homogêneos. Né? Então, você precisaria de um 4º elo para poder fazer essa diferenciação. E a gente vai ver que exatamente no nó de 4,
Quer dizer, essa homogeneidade aqui se perde. A homogeneidade, por exemplo, que eu acabei de mostrar, né? Tanto faz você puxar um ou outro, eles fazem o mesmo tipo de estiramento, né? Não tem diferença, tá? Eles são equivalentes. Eu posso botar qualquer um aqui no meio. Eu posso botar o vermelho, posso botar o azul, posso botar o verde, tá? Eles são equivalentes no nó de 3. No nó de 4, a gente vai ver que isso não é possível. Que eu não consigo fazer essa equivalência, esse estiramento, tá? Tem alguns estiramentos, a gente viu isso numa aula que eu dei mês passado, né? Alguns estiramentos não se fazem, né? Por exemplo, pode ser que o real e o simbólico eu não consiga estirar, eles ficam meio que nodados aqui. Mas para isso tem que ser de 4, tá? Quem sabe na próxima aula a gente retoma isso, né? O nó de 4, tá bom? Então tá, gente, acho que a gente pode terminar aqui hoje, né? Já são 10h10. E, bom, seria interessante vocês aí também darem uma lida nesses textos. Eu recomendo a leitura do seminário 21 e do 22. Vocês tragam também as dúvidas, porque imagino que não são poucas, porque eu tenho várias, né? Então, ficamos aí também, podemos ir conversando e discutindo sobre as passagens desses seminários, tá bem? Então tá. Tchau. Deixa eu parar aqui a gravação. Ok.